Saudações, conspiradores! Iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica. Como você sabe, trazendo aqueles temas elevados que permitem a expansão da nossa consciência. Canal totalmente dedicado ao esoterismo, ao ocultismo e às paraciências, mas também às terapias integrativas, de quando em vez nós trazemos todos esses grandes assuntos relevantes. Nossa família só cresce no mundo todo. E agradecemos se você fizer a sua inscrição, deixar o seu like, acionar o sininho e convida aí seus amigos e conhecidos para fazerem parte aí da nossa teia mundial de conspiradores que conspiram para o bem, para o belo, para um amanhã mais luminoso de consciência. E hoje vamos abordar uma vez mais, meus queridos amigos, um tema que tem sido recorrente no nosso canal pela sua importância, que é o xamanismo. O xamanismo, pessoal, é tão importante não só por ser, talvez, a religião primordial da humanidade, se a gente pode chamar assim, a religião natural da humanidade, mas também por conta do modismo e dos vários desvios que vêm ocorrendo, e muitas vezes em nível bastante prejudicial. Então, quem acompanha o canal Realidade Fantástica sabe que já desde praticamente a nossa origem do canal, nós temos trazido aqui um xamã muito qualificado, que é o José Benito Leonardi, que é conhecido como Lobo Cinzento, tem sido assim quase que o xamã oficial aqui do canal Realidade Fantástica, pela seriedade, pelo preparo, pelo trabalho que ele vem fazendo, inclusive terapêutico, que a gente sabe, muitas pessoas já foram encaminhadas até ele. Ele atende pessoas do mundo todo, para vocês terem ideia, pela assertividade do trabalho dele, e hoje ele se propôs a falar de práticas xamânicas na sociedade moderna. Como é que a gente traz toda essa tradição antiquíssima, milenar do xamanismo, para o dia a dia, sem você precisar se afastar da tua casa, da cidade e etc. Vamos descobrir juntos. Antes, porém, não se esqueçam, nós estamos em todas as plataformas aí de podcast, Spotify, Anchor, enfim, todas as plataformas. Confere lá, você pode nos escutar agora no seu carro, na sua casa, sem necessariamente você estar nos vendo. Vamos lá, tudo bem com você, Lobo? Tudo bem, Jamil, tudo bem comigo, sim. Que bom ter você mais uma vez, meu amigo. E também, para mim, é um prazer estar de novo também no canal aí, que é ótimo, excelente. Eu lembro que você é um daqueles poucos que podem ser chamados de sócios fundadores. Você praticamente começou com a gente, né, quando a gente estreou. Isso é uma verdade. Bem lá atrás, bem anos lá atrás, eu fiz algumas das primeiras entrevistas. Com certeza. Então, se você não acompanhou as entrevistas passadas do Lobo Cinzento, dê uma olhada aí na playlist entrevistas, tem várias. Um tema melhor do que o outro, um tema mais fascinante do que o outro. Mas hoje, vamos falar, Lobo, dessas práticas. Como é que a gente consegue integrar? Porque o que eu vejo, pelo menos pessoalmente, é o pessoal saindo da cidade para fazer vivências xamânicas. Não, inclusive, até um conhecido meu falou, não, isso só funciona fora da cidade, em imersão, na floresta. Aqui na cidade não tem como fazer. Qual que é o teu pensamento com relação a isso? Olha, a gente vai até abordar esse assunto das práticas xamânicas na sociedade moderna, porque isso é uma realidade, é uma atualidade. A questão aí é o seguinte: o xamanismo em si, ele é, por exemplo, a mais antiga prática espiritual, médica, filosófica, digamos assim, entendeu? Do mundo. Né? Ele é um sistema que tem cada cultura e cada povo tem as suas abordagens. Né, dependendo, claro, muito do hábito, da região. Por exemplo, se antigamente eram tribos que eram caçadoras, outras eram tribos que trabalhavam com agricultura, e, enfim, então cada uma delas adaptava as práticas do xamanismo ao tipo de modo de viver, o ambiente, entendeu? O ecossistema onde estava. Então, tudo era adaptado. Então, o xamanismo, por exemplo, ele é uma coisa, por exemplo, como algumas dizem, só do meio do mato? Não é. Na verdade, o xamanismo ancestral era assim, porque a sociedade antiga, toda ela vivia imersa no meio da natureza. A maioria das tribos, inclusive não só indígenas, mas europeias, asiáticas, uma vez que o xamanismo é uma coisa de largo espectro, né? Ele tem em todas as culturas, né? Não é só indígena. Então, o que acontece? Como eram culturas caçadoras, culturas, por exemplo, que eles eram nômades, tribos nômades, então, evidentemente, como eles eram imersos na natureza, as práticas todas eram na natureza porque eles viviam lá. Só que o que acontece?
Nós, depois de alguns milênios, a nossa sociedade hoje, praticamente 70% das populações vivem em áreas urbanas, sejam grandes cidades ou pequenas cidades. Outra coisa que também que tem que ser levada em consideração. Antigamente, as tribos, todo mundo era descendente de alguém dentro daquela comunidade tribal. Tá? Então, aquela tribo ali, todos eles eram, por exemplo, se fosse no Brasil, todos eram guaranis, todos eram caingangues. Nos Estados Unidos, todos eles eram cheyennes, eram sius. Por exemplo, aquele pessoal daquela comunidade. Hoje, nós não vivemos mais assim. Hoje, por exemplo, as sociedades, todas elas são mescladas. Vamos ao exemplo Brasil. O Brasil ele tem de norte a sul descendentes de italianos, de alemães, de russos, de portugueses, de espanhóis, de franceses, de ucranianos, todo mundo. Então, o que acontece? Nós não temos mais uma unidade de comunidade. As pessoas vivem, às vezes, no mesmo bairro, ou às vezes lado a lado, há anos e praticamente não se conhecem. Coisa que não acontecia nas comunidades antigas. Todo mundo era conhecido de todo mundo. Se um pai, por exemplo, morresse, todo mundo era o pai daquela criança. Se a mãe morresse, todas as mulheres eram mãe daquela criança. Coisa que hoje nós não temos na nossa sociedade. Então, o que acontece? A prática do xamanismo, hoje, no meios urbanos, ela é possível sim, sem essa conotação tribal. Aí é que está. Uma coisa que tem que ser compreendido, que é uma coisa que a gente coloca, o xamanismo moderno, hoje, ele pode sim ser praticado no meio urbano de uma maneira diferente do que era feito nas sociedades tribais. Então, tem uma coisa que a gente chama de coração do xamanismo, núcleo, a parte central do xamanismo, que é igual em todas as culturas do mundo. Por exemplo, trabalhos com tambor. Vamos citar um exemplo. Jornadas a outros níveis de realidade com tambor. Então, isso é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, até mesmo dentro de casa. Ou num parque, ou na sua garagem, onde ela quiser. Ela vai aprender, claro, como o tipo de tambor, ela vai aprender a tocar os ritmos para criar estados alterados de consciência, ou seja, o estado xamânico de consciência. Vai aprender, por exemplo, os conceitos do que são o mundo superior, o mundo intermediário e o mundo profundo, os portais de como acessar essas realidades. Então, isso é uma das ferramentas. Outra coisa, a roda de cura no modelo de trabalho individual. A roda de cura não é só aquilo que, por exemplo, aquela enorme círculo de pedras no meio da natureza. Não, aquilo é um modelo para um tipo de trabalho da roda de cura. A roda de cura pode ser adaptada e trabalhada em conceitos como o mestre, o visionário, né? Por exemplo, o curador e o guerreiro, que são 4 dos arquétipos universais ligados às 4 direções, aos 4 escudos da roda, podem ser trabalhados a nível individual ou coletivo, mesmo no meio urbano. Existem muitas práticas, porque o xamanismo, dá para se dizer que ele é dividido assim. A pessoa pode aprender, por exemplo, a ser um líder de cerimônia, aí sim ele vai para a natureza, vai fazer, por exemplo, temazcal, fogueira, busca da visão e outras coisas na natureza. Mas isso é um tipo, é um líder de cerimônia, é uma das áreas de trabalho do xamanismo. Outra área que pode ser trabalhada no meio urbano é a parte do xamanismo que leva ao desenvolvimento pessoal, com as ferramentas que o xamanismo proporciona, trabalhos com animais de poder, com os aliados, as jornadas a outros níveis de realidade, tudo isso pode ser conseguido com o intuito de desenvolvimento pessoal. Né? Outra coisa é a parte terapêutica do xamanismo, né? A terapêutica xamânica, que é a parte de trabalhar com as ferramentas de cura que o xamanismo disponibiliza. Trabalho com plantas medicinais, com cristais, o resgate de alma, a recuperação do animal de poder e várias outras, todas elas são plenamente possíveis de ser feitas em sala, em meios urbanos. Não é necessário a pessoa estar lá no meio do mato, numa floresta. Entendeu? Isso é fantástico que você está falando, porque, de fato, adapta toda essa riquíssima, milenar tradição ao nosso dia a dia e às nossas disponibilidades. Nem todo mundo pode passar um período longe da cidade, imerso no meio do mato ou numa fazenda e etc. Agora, você tocou numa coisa muito interessante que faz tempo que eu queria te perguntar, Lobo. Você tocou numa prática do xamanismo que é a obtenção da visão ou a abertura da visão. Eu já vi muitas pessoas falando, não, isso aí só pode ser feito no mato. É de fato assim?
ou isso pode ser adquirido urbanicamente? Pode ser feito no meio urbano também, porque, por exemplo, eu trabalho, a minha tradição, a gente trabalha com indução sônica, ou seja, trabalha a percussão de tambores, né, que é uma das ferramentas principais da prática xamânica, é o trabalho com tambor, a nível mundial. Mais de 90% das práticas xamânicas no mundo são feitas ao som de tambor. Então, o que acontece? Dependendo do ritmo, qual é o ritmo que você toca e a frequência, ele vai te criar um estado alterado de consciência. O que quer dizer isso? 50% teu vai ficar presente aqui a nível físico, nessa realidade que nós estamos. E 50% teu se abre para percepções de outras realidades em outros níveis de existência. Então, o tambor, esse tipo de prática com o treinamento adequado, ele te permite ampliar a visão, entendeu? Ter essa visão ampliada sem perder a consciência. Por exemplo, às vezes, se a pessoa utilizar uma ação química, ela vai perder praticamente todo o controle do processo, né? Ele vai perder todo o controle do processo. E muitas vezes a pessoa, quando retorna, ela nem lembra direito de certos eventos ou coisas que aconteceram. Enquanto que com o trabalho do tambor, o que ocorre? Você fica com 100% da memória dos eventos. Por quê? Porque você criou um estado de expansão da consciência. Você não ficou, por exemplo, assim, não te embotou os sentidos. Você criou um estado de expansão que é usado, que a gente chama de indução sônica. É por percussão. Um determinado ritmo de percussão. E isso pode ser feito, sim, no meio urbano. A pessoa vai aprender, ela vai aprender o que tocar, como tocar, o ritmo, toda a preparação, tem todo o processo que ela vai fazer, mas é totalmente possível. Porque, por exemplo, antigamente, tinham xamãs que faziam processos de atendimento dentro da tenda dele. Ah, mas a tenda dele era na natureza. Não, se for por isso, a nossa casa também era na natureza, porque a nossa casa também está em cima da terra. É verdade. E as comunidades tribais tinham aquelas tendas, às vezes uma próxima da outra. Era como se fosse uma vila, digamos. Se for isso, as nossas casas aqui também, uma é do lado da outra, mas todas são em cima da terra. Então, de uma certa maneira, nós estamos em conexão com a Mãe Terra, sim. Só que é uma natureza de conexão diferente. Entendeu? Mas a gente não pode esquecer que é o mesmo ar que nós respiramos, o mesmo vento que passa na floresta passa na cidade. Claro que a cidade tem os seus poluentes, a gente sabe disso, mas o ar circula pelo mundo inteiro, ele vai e volta. O mesmo ar que passa pelos desertos é o mesmo ar que nós respiramos aqui. A mesma terra que nós sentamos aqui no nosso pátio, no nosso terreno, ou num parque na cidade, é o mesmo corpo da Mãe Terra que você senta numa floresta. Perfeito. É que as pessoas precisam entender que há duas maneiras de você trabalhar as práticas xamânicas. A questão de imersão, cerimônias vivenciais na natureza é um tipo, e as outras são as práticas urbanas que você pode fazer. Por exemplo, é óbvio que dentro da tua casa você não vai poder fazer uma fogueira, que nem você faz na natureza. Mas você pode botar tipo um caldeirão que vai proteger e fazer fogo ali dentro. Então, a presença do elemento fogo, do espírito do fogo, que é o importante. Tá? Então, existem várias maneiras de você adaptar os rituais, e o xamanismo só sobreviveu como prática espiritual no mundo exatamente por essa capacidade de adaptação. Se ele não fosse capaz de se adaptar e se adequar ao tempo, ele já tinha desaparecido como muitas outras religiões desapareceram. Isso é interessante, Lobo. A gente já falou, acho que ad nauseam, aí em várias entrevistas, mas é sempre bom a gente tocar de novo, né? Esse mimetismo que as pessoas muitas vezes inconscientemente começam a fazer, se apropriando de elementos culturais que não são o dela, para se sentir o senso do pertencimento. Então, por exemplo, eu já encontrei muita gente dizendo, não, eu estou praticando xamanismo, dela tem uma pena na orelha. Outro dia eu vi uma menina com um maxilar inferior de um cachorro pendurado no pescoço. Outra estava andando de tanga. Não, porque isso aqui faz parte da... Como é que você vê isso? Na verdade, assim, uma coisa que não só eu, como vários especialistas no mundo aí, já falaram e falam, não é a tua vestimenta que vai te tornar um xamã. O que as pessoas precisam entender é que não é tocar tambor, tocar chocalho, usar colar de dentes de animais,
usar penas na cabeça, usar a medicina da floresta, nada disso te torna um xamã, né? Um xamã é um caso único. O que acontece é que a pessoa vai se tornar um praticante de xamanismo, entendeu? A pessoa vai aprender a praticar as técnicas do xamanismo, mas isso não torna ela um xamã. Assim como, por exemplo, não é todo mundo, nem todo mundo que tem, por exemplo, mediunidade incorpora um preto velho ou um caboclo. Nem todo mundo que tem uma determinada habilidade é aquela outra. Então, o problema é que nós temos que sair dos rótulos. Você, para praticar xamanismo, você não precisa estar vestido de índio, porque a questão xamânica é uma questão interna tua, da tua alma, da tua essência, do teu interior, e não externo. Perfeito. Entendeu? Isso é uma coisa que as pessoas precisam aprender. Um xamã, ele não é um xamã porque ele anda vestido, por exemplo, com peles, botou uma cabeça de bisonte em cima da cabeça. Essas culturas que usavam isso fazia parte do aspecto cultural daquele povo. Não era propriamente por causa da prática do xamã. Tanto que tinham pessoas naquelas comunidades tribais que não eram xamãs e também usavam penas e chifres pendurados com eles. Por quê? Porque fazia parte da cultura deles. Entendeu? Só que na nossa sociedade moderna, as pessoas, elas começaram a colocar assim que, é uma tribo xamânica. Não existe tribo xamânica. O xamã é um indivíduo que faz uma prática dentro da comunidade tribal. Por exemplo, os Yanomami. Os Yanomami são os Yanomami, eles não são uma tribo xamânica Yanomami. O xamã lá é um cara que faz uma função, os outros são os componentes da tribo. Entendo. Então, o que acontece? Por exemplo, como eu já falei também outras vezes, existe xamanismo na Europa, na Alemanha, na Itália, cada um tem o seu xamanismo, as práticas xamânicas ancestrais próprias, entendeu? E não são indígenas, mas não são menos xamãs que os indígenas, né? Tanto que hoje você pode ver, o xamanismo é praticado em larga escala nos Estados Unidos e na Europa, na forma urbana. Por quê? Porque a grande maioria das populações hoje vive no meio urbano e nem todo mundo, que nem você falou antes, é verdade. Nem todo mundo, por exemplo, às vezes consegue ter tempo, e tem pessoas que têm medo de ir para o meio do mato, de ser mordido por uma aranha, por uma cobra, de se expor a determinadas intempéries. Tem pessoas que não gostam disso. Elas gostam da prática da espiritualidade, mas elas estão tão urbanizadas que ela não consegue se ver, tipo, dormindo em cima da terra, no meio do mato. Se você propor isso para ela, a pessoa sai correndo e não volta mais, né? Isso eu acho fascinante, porque a prática xamânica, você acha que é uma das pouquíssimas pessoas que conseguem fazer essa atualização, né, e separar o que é o elemento cultural de uma época, de um povo, do local, e do núcleo, né, do núcleo esotérico Exatamente. da prática. Mas isso sabe por quê, Jamil? Porque além de eu ser um praticante, ser uma pessoa ligada ao xamanismo, sou um xamã a minha vida inteira, entendeu? E eu pratico ele hoje há mais de 40 anos. Então, o que acontece? A própria experiência de vida, o meu contato com outros xamãs, com pessoas de alto nível de conhecimento e a minha própria prática espiritual me mostraram que é totalmente possível, não invalida nada, você não perde nada, você sabendo separar o aspecto cultural do xamanismo da espiritualidade do xamanismo, entendeu? Não perde nada. Por exemplo, eu não estar vestido de índio, não estar cheio de pena e todo amarrado, por exemplo, de roupa tribal, não invalida nada o trabalho que eu faço, as jornadas que eu faço e os resultados que eu faço nos atendimentos para as pessoas. Sem dúvida. Inclusive, a gente sabe, a gente tem recomendado e encaminhado pessoas para o Lobo Cinzento. A gente sabe de pessoas de outros países, parece que até do Japão já procuraram ele para atendimento, com resultados, sem a necessidade da pessoa ir para o mato, dá para fazer até online, né? Não, eu fiz alguns atendimentos agora nesse período aí, por exemplo, de pandemia. Eu fiz atendimento para algumas pessoas, por exemplo, na Austrália, para pessoas na Inglaterra, entendeu? Para pessoas na Nova Zelândia. Tudo atendimento online e não fez diferença nenhuma. Os resultados que eles tiveram lá foram muito bons. Por quê? Porque, na verdade, o trabalho do xamanismo é um trabalho energético e espiritual. Então, para isso, não existe distância física. O que distancia fisicamente é as pessoas, mas o espírito, ele viaja a qualquer lugar, não existe distância. Para o mundo espiritual, que é uma das bases da prática xamanismo, o cara estar aqui em Curitiba e o outro cara está na Nova Zelândia é como dobrar a rua e estar do outro lado.
Porque para o mundo espiritual não existe distância. Perfeito, perfeito. Entendeu? E não existe questão de fuso horário. Não, e outra coisa fundamental, desde a primeira vez que você veio no programa, né, Lobo, a gente faz questão de falar porque é algo que ainda está muito, digamos que misturado com o xamanismo, que para algumas pessoas é inseparável da ingestão de substâncias, né, que alguns chamariam de alucinógenas, outras substâncias alteradoras de consciência, ayahuasca, rapé e uma série de cambô. Gostaria que você novamente, pela milésima vez, passasse de novo nesses assuntos, porque eu vejo que a coisa está crescendo em vez de diminuindo. Na verdade... Se está ajudando algumas pessoas, eu tenho sabido de casos muito ruins também. Sim, na verdade, o que ocorre? Uma coisa que eu sempre dou ênfase e falo é sempre sobre isso. A questão, a dificuldade, não é ser certo ou errado o uso das medicinas, como ayahuasca, rapé, cambô, tudo isso, não é. O problema é a utilização fora de contexto. O problema é o seguinte, por exemplo, os xamãs, os pajés de determinadas culturas tribais utilizavam ayahuasca, rapé, cacto São Pedro e outros porque fazia parte do sistema cultural deles. E eles só utilizavam a erva de poder quando às vezes eles precisavam, por exemplo, um estado alterado de consciência, porque às vezes a doença daquela pessoa era uma doença muito complexa, muito difícil para ele lidar com o conhecimento mundano que ele tinha. Então, ele criava um estado alterado de consciência através daquela planta, viajava ao mundo dos espíritos e lá conversava com eles e eles indicavam qual o processo de cura para aquela pessoa. Só que o que a gente vê hoje, na maioria dos casos, mas esses caras que faziam isso, esses homens e mulheres, eram pajés e xamãs. Hoje a gente vê que isso é dado para qualquer pessoa sem nenhuma base, sem nenhum preparo, sem nada, com a ideia de que a pessoa tomando ela vai se curar, é como se aquilo fosse um remédio para ela. Aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa toma, ela tem uma expansão da consciência, tem uma jornada visionária, só que ela não consegue entender nada do que ela vê do outro lado, porque está fora do universo que ela conhece. Você pega, por exemplo, um cara que ele é de base católica ou é um ateu, e o cara não tem nenhum conhecimento das realidades extraordinárias, ele vai tomar uma erva psicoativa, vai aparecer um monte de animais, bichos e uma série de coisas que mesmo que ele não se apavore com a visão, ele não vai saber o que aquilo significa no contexto da vida dele, porque não faz parte da bagagem cultural dele. Entendeu? E já um xamã não, ele sabe, a onça representa tal coisa, a cobra representa isso, aquele beija-flor que apareceu ali, colorido ali, representa aquilo. Entendeu? Então, o problema hoje que está acontecendo muito, infelizmente, é o uso desenfreado. Por quê? Você pegar um tambor, aprender a trabalhar com tambor, aprender a criar um estado alterado, ele vai exigir que você trabalhe, treine para desenvolver a técnica. Entendeu? Aquilo ali é fácil. Você senta ali, toma um copinho, pronto. Só que qual é o problema daquilo ali? Também, eu já vi muitos relatos de muitas pessoas que as pessoas tomam, voltam daquilo ali e nem sabem o que aconteceu. Eu já vi, tem até vídeos no YouTube aí que o pessoal de renome, até pessoas conhecidas postaram, que simplesmente eles foram e voltaram e não entenderam até hoje o que aconteceu. Porque deveria o quê? O cara tomou as medicinas, deveria ter ali um pajé, um xamã, que na volta da jornada ajudasse ele a compreender o processo pelo que ele passou. E o que já me foi dito, não digo que seja em todos os lugares, mas em alguns lugares, é que a pessoa, tipo assim, tomou aquilo ali, se vira, fala com os espíritos e vê o que eles te dizem. Aí o cara, fala com que espírito? Com quem? Porque o cara não tem treinamento, ele não é um praticante de xamanismo, é uma pessoa que não está no meio. Aí fica muito complicado, né, Lobo? E uma outra coisa também que eu gostaria de ouvir a sua posição com relação a isso, é que está sendo muito defendido que através, principalmente da ayahuasca, as pessoas estão saindo de drogas como crack, cocaína, heroína, etc., e por isso é uma via privilegiada. Como é que você lê isso aí? Olha, a questão é o seguinte, bom seria se fosse só assim e tudo desse jeito. O que a gente sabe, até por relatos de algumas pessoas, porque eu também viajo muito, eu dou cursos em vários lugares, também no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em vários outros lugares,
Então, a gente vê relatos de várias pessoas. O que ocorre? Tem pessoas que, evidentemente, elas tomam ayahuasca lá durante um tempo, fazem o tratamento e se afastam do uso de drogas, como cocaína, crack e outras coisas. Mas por quê? Porque aquela pessoa estava aberta e predisposta, e às vezes era uma pessoa que estava bem no início dos processos dela. Então, às vezes vai acontecer. É como um cara qualquer que vai fazer um tratamento de alcoolismo num lugar, ele vai 2 reuniões e para de beber. Mas isso é um caso isolado. A maioria dos casos que tem acontecido é o quê? Infelizmente, o pessoal troca aquela droga ilícita e passa a consumir desenfreadamente ayahuasca e rapé, porque eles não são ilícitos. Então o cara troca uma coisa pela outra. Por exemplo, o negócio do cara é ter um barato, ele tem um piriri lá, tem uma coisa diferente. Então ele vai lá, toma uns copos de ayahuasca, usa uns rapé que tenha efeito de psicoativo, e o cara está viajando na maionese. E ninguém pode prender ele, porque ele não está usando uma droga ilícita. Então, o que tem acontecido em muitos casos, eu já conheci vários relatos, inclusive algumas pessoas conheci, que acontece isso. Entendeu? Então, não é propriamente que ele cura que o cara largou as drogas, o cara trocou uma coisa pela outra. Se você vai ver, essa mesma pessoa que não usa mais crack e cocaína, ele passou a ser um seguidor compulsivo daquele grupo que ayahuasca. O cara toma ayahuasca 20 vezes na semana e usa rapé antes de dormir, depois do café da manhã, depois do almoço e antes de jantar. Entendeu? Isso é realmente extremamente perigoso, por isso que a gente faz questão de ter esse outro olhar, né, Lobo, né, mais lúcido, não desautorizando, a gente sabe, como você falou, dentro de um contexto... Dentro de um contexto que quem sabe usar, o cara que tem preparo, que é um xamã, que é um pajé, que é uma pessoa treinada, que tem responsabilidade, é uma coisa. Entendeu? Só que hoje, como virou modismo, tem gente, por exemplo, se você chegar no Mercado Livre, o Mercado Livre está vendendo rapé para você e vendendo ayahuasca. Aí, se você amanhã resolve montar uma turma aí, você compra rapé e ayahuasca e sai jogando no pessoal. Assiste uns vídeos do YouTube de como é que faz e pronto. E é esse o problema. Sem dúvida. E o interessante que você nos esclareceu nas várias entrevistas é que não há necessidade, pelo menos pelo que você nos conta, necessariamente de você apelar para substâncias psicoativas para abrir, para ser, né, dentro do xamanismo. Não, dentro do xamanismo, por exemplo, o trabalho com tambor, o trabalho com tambor, por exemplo, ele te capacita permanentemente. E outra coisa, você não cria dependência nenhuma. Você desperta os teus dons e habilidades através do som do tambor, dos ritmos e percussão, que te permite entrar em qualquer nível de realidade, entendeu? Ter o contato com teus mentores, com teus guias espirituais, para fazer as jornadas. Por exemplo, essas jornadas que você aprende a fazer, você pode buscar conhecimentos com relação a determinados processos de cura, você pode buscar orientação para determinados atos que você tem que ter na tua vida pessoal, profissional ou afetiva, você pode buscar conhecimento dentro do campo da espiritualidade. Então, a jornada, ela te permite acessar essas realidades, onde você pode buscar uma gama de informações muito grande. Perfeito, entendeu? Perfeito. Tem jornadas ali para tudo. Você tem jornada, por exemplo, eu preciso resolver um problema na minha área profissional e não estou achando um caminho. Você pode fazer uma jornada, buscar o teu animal de poder, pôr para ele qual é o teu problema, que ele vai te guiar e te mostrar um local onde você pode ver qual o melhor caminho para você resolver o teu problema. Não, isso é sensacional, sensacional. Você veja, pessoal, que você não precisa necessariamente sair da cidade, ingerir uma substância psicoativa, etc. Agora, o outro problema que você nos apresenta é encontrar pessoas qualificadas como você, Lobo, para dar a orientação, que a pessoa não vai fazer isso sozinha, ela precisa ser formada, né? Isso aí a pessoa precisa se dispor a passar pelo treinamento, inclusive para isso. Entendeu? Eu mesmo já tenho feito e dado vários cursos, inclusive agora esse ano que vem, 2022, talvez a partir de fevereiro mesmo, março, eu vou começar a disponibilizar uns cursos de preparação, de prática, de treinamento em práticas xamânicas, entendeu? Para que as pessoas aprendam a trabalhar com o tambor, aprendam a fazer as realidades, aprendam a trabalhar com seus aliados, com seus animais totêmicos, aprendam a trabalhar com a roda de cura, enfim, com todos esses elementos, entendeu? De uma maneira segura, sem correr riscos. Porque a prática urbana é totalmente possível, porque, veja bem, antigamente as pessoas acham que você, para fazer prática urbana e xamanismo, você tem que estar isolado, porque você vai fazer uma gritaria, uma berraceira. Não precisa.
Xamanismo nunca foi de berraria e de grito. O pessoal tem que entender, não pode misturar os aspectos culturais de um povo com a prática xamânica. Se aquela comunidade tribal, o pessoal tem hábito de cantar, gritar alto, dançar no meio de uma fogueira e fazer um berreiro de acordo com a estação, isso é uma prática cultural deles. Não é uma prática do xamanismo. E o que acontece muito é o pessoal confundir aspectos culturais com prática xamânica. É fantástico. Lobo, me conta, antes da gente encerrar, tem mais 2 perguntas para te fazer aqui. Bom, você faz atendimentos, né? A gente sabe, a gente já encaminhou várias pessoas para você, né? Pelo menos até onde eu soube, várias pessoas tiveram resultados excelentes, né? Sim. Me conta, o que você pode oferecer, o que você pode atender, desde doenças físicas a problemas emocionais, o que você pode oferecer para as pessoas que estão aí precisando de uma ajuda? Inclusive, como você falou, de repente a pessoa não tem nada físico, nem psíquico, mas está com um problemão no trabalho. Isso pode ser também procurar o Lobo Cinzento? Pode. A gente dá orientação, porque dentro das práticas daquilo que a gente faz, eu trabalho com essas limpezas energéticas, usando as ferramentas que o xamanismo disponibiliza, entendeu? Eu trabalho com uma técnica que chama-se resgate de alma xamânico, que é uma das principais ferramentas de cura dentro do xamanismo, né? Inclusive, eu vou disponibilizar agora esse ano talvez alguns workshops aqui na região de Curitiba, até para o pessoal participar, tá? O resgate de alma, por exemplo, ele cura os traumas, as questões que a pessoa passou por várias situações que tenham sido traumáticas na vida dela. A gente trabalha com a recuperação do animal de poder. O animal de poder, ele é responsável pela nossa energia vital, pelo nosso poder pessoal, nossa capacidade de estar no mundo, gerenciar nossa vida. Que às vezes a pessoa fica desarmada, tipo assim, ela não sabe para onde vai, o que vai fazer. Então a gente recupera. A gente trabalha com a criação de totens também, totens pessoais e totens familiares, né? Limpeza de ambientes também, a gente trabalha muito com as ferramentas que o xamanismo oferece para trazer equilíbrio e limpeza dentro dos ambientes, tanto profissionais quanto pessoais, né? Residenciais. A gente trabalha com regressão, né? A gente usa o som do tambor e umas palavras-chave para trazer processos de regressão de memória através de jornada guiada para a pessoa voltar na linha do tempo, né? Tudo com a finalidade de cura. Às vezes, descobrir um processo que tenha ocorrido, por exemplo, nem fragmentação da alma. Às vezes, a pessoa não teve nada que aconteceu nessa vida, mas ela teve uma fragmentação da alma numa vida passada. Então, existe uma ferramenta de cura de recuperação de alma de vida passada. Tá? Então, a gente trabalha com muitos desses processos, entrando na linha do tempo da pessoa, para ajudar, por exemplo, retirada de energias intrusas. O que são intrusas? Intrusões são aquelas energias que estão no lugar e não deviam estar. Né? A pessoa sofreu uma situação traumática na vida dela, uma separação, uma perda de um ente querido. Então, houve aquele buraco, a pessoa está sentindo um vazio. E, de repente, a pessoa começa a ficar doente, sente problema nas costas, dor no peito, dor no joelho, dor aqui, dor ali. O que é isso? As energias intrusas aproveitam esse buraco causado pela fragmentação da alma e penetram a tua aura, os teus 4 campos sutis. E aí eles ficam em determinados pontos, quase como se fossem dardos, causando... Por isso que, às vezes, a pessoa vai no médico, toma remédio, entra e sai de médico e não consegue achar um processo de cura para aquilo. Por quê? Porque são essas intrusões energéticas que estão no sistema. A gente faz extração disso também. É sensacional, realmente eu não sei nem como chamar, né? Uma filosofia, né? Tão ampla, tão rica, tão sagrada, né? O xamanismo, que a gente só fica feliz em poder apresentar através de uma pessoa qualificada como o Lobo Cinzento. Então, a gente só pode fazer, né, de reforçar que vocês procurem, se vocês precisarem. Sim, né? Quem precisar, o Lobo atende todos. Se você teve alguma dificuldade de atendimento, insista, porque ele atende, ele faz as sessões, tudo da maior, né, com toda a lisura, com todo o respeito e com todo o sigilo também, né, Lobo? Isso é importante, né? Não, isso é com toda certeza. Eu sempre converso com as pessoas, eu procuro conversar com elas primeiro, para que elas me conheçam também e eu também possa conhecer elas. E aí eu vejo dentro daquilo que a pessoa está me falando, qual que é a melhor ferramenta para ajudar ela. Eu nunca chego para as pessoas, olha, você tem que fazer isso ou fazer aquilo. Não, eu vou conversar com ela para ver as necessidades dela e ver qual a mais adequada das ferramentas para trabalhar com a situação dela.
Aí eu geralmente ponho para a pessoa e ela escolhe se ela quer fazer. Eu nunca obrigo. Eu sempre coloco para ela, coloco todos os pontos, todas as coisas, e aí ela decide. E a questão é, a gente tem que perguntar, né, Lobo, que faz parte, a questão financeira até, me parece que até é bastante acessível, né? Tem formas... Não, os valores, eu procuro fazer os valores sempre dentro de uma coisa que seja justa, porque o xamanismo, ele é assim, ele não é um trabalho como algumas filosofias que tem, por exemplo, que nem o próprio espiritismo e outros caminhos, que é tudo feito de graça. O sistema deles é assim. O xamanismo, ele se norteia muito por uma lei, que é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, né? Então, o xamã, ele dá o tempo, o conhecimento, a energia e as forças dele para aquilo ali. Então, há uma troca. Porque o dinheiro, ele é energia, é uma forma de energia. Mas eu sempre procuro fazer num valor que seja justo. Eu nunca cobro, né? Eu nunca faço, digamos assim, de graça, mas também não exploro ninguém, não ponho valores fora da realidade. E, às vezes, se tiver que fazer várias coisas, eu sempre faço um pacote para a pessoa que barateia custo, tudo facilitando. Né? Eu nunca ponho nada assim que... Por isso que, às vezes, as pessoas dizem, mas assim você não vai ficar rico. Eu falei, sim, mas a minha ideia não é enriquecer em cima dos outros mesmo. A minha ideia é fazer uma coisa que seja justa. Lobo, para terminar, eu acho que já te perguntei isso na última entrevista que a gente fez no ano passado, mas eu não lembro da resposta, eu vou perguntar de novo. Do ponto de vista do xamanismo, dentro do teu conhecimento, o que é essa pandemia que apareceu? A gente tem alguma responsabilidade nisso? Eu acho assim, eu acho que, de certa maneira, essa pandemia, ela tá vinculada ao seguinte, além dos riscos, por exemplo, que nem eu já vi muitas teorias, colocando que isso aí é uma questão bacteriológica, foi feito em laboratórios, chineses fizeram, outros fizeram, além de, evidentemente, haver esse risco de ter sido algo manipulado em laboratório que fugiu ao controle, eu acho que, mesmo que tenha sido na origem isso, todos nós estamos, de certa maneira, tendo que aprender, porque a gente desrespeitou a natureza. A nossa sociedade no mundo desrespeitou a natureza de todas as maneiras. E a gente sabe que a natureza, a nossa mãe natureza, ela tem que ser totalmente respeitada, porque todos nós somos filhos e irmãos dentro desse caminho. Qualquer coisa que nem a gente polui, que arrebenta as fontes naturais, polui os mares, polui a terra, destrói tudo, você desequilibra não só o ecossistema, mas você desequilibra toda essa teia cósmica. Ao desequilibrar essa teia cósmica, tem um ditado antigo que diz assim, o que você fizer a um fio da teia, você faz a toda a teia. Então, ao desequilibrar e nós não respeitar a vida que existe no mundo, nós não estamos respeitando a nossa própria vida. Então, esse vírus, entre tantas coisas, ele vem nos ensinar de que não existe quem é rico, quem é milionário, quem é poderoso. Todo mundo está no mesmo barco. Porque dessas pessoas que adoeceram e muitos morreram, teve pessoas extremamente pobres e pessoas extremamente ricas. Ou seja, ele nivelou todo mundo no mesmo nível. Hoje não importa o grau de dinheiro que você tenha ou posição social. Nenhum médico pode fazer mais por você porque você é rico. Quantos atores e pessoas famosas, que nem aquele ator, por exemplo, aquele humorista do Rio de Janeiro, que terminou falecendo, gastou mais de 1,5 milhão no hospital e terminou falecendo de Covid. Entendeu? E muitos outros. Então, o que isso aí vem nos mostrar, entre tantas coisas, é que não adianta essa nossa luta desenfreada só por questão de posição, dinheiro e coisas, não vai nos levar a lugar nenhum. Nós vamos destruir o ambiente, o meio ambiente, vamos nos desrespeitar um ao outro mais ainda e não vamos chegar a lugar nenhum. Você vê, nós estamos indo para o 2º ano da pandemia, com multinacionais e laboratórios botando todos os recursos em cima e o vírus continua mudando. É verdade. Ou seja, é uma lição para nós aprender que nós não somos o dono do planeta, nós não somos os donos da vida. E nem somos o ser mais inteligente que habita aqui. Nós somos apenas mais um dos habitantes desse mundo. Entende? Eu acho que nós precisamos nos pôr no nosso lugar. Perfeito, Lobo. Que lição e que advertência, e que possamos escutar e aprender, né? Para que não tenhamos que repetir, né? Essas lições aí, às vezes, tão dolorosas. Lobo, eu estou colocando teus dados aí, os teus contatos, para aquelas pessoas que quiserem entrar em contato com você. Sim, sim. Quero agradecer novamente pela tua disponibilidade, e você sabe, o canal aqui é seu, né? Está aberto para quantas vezes você quiser voltar.
Mas eu que agradeço a oportunidade de novo, Jamil, agradeço também a todos aqueles que vierem ouvir o que nós estamos falando, porque esse conhecimento e o que eu estou falando não é uma coisa minha, isso é uma coisa de compartilhar para todos. Espero que todas essas informações, tudo isso que eu passei, ajude muitas pessoas, entendeu? A pensar, a repensar algumas coisas, porque a ideia é essa, né? Eu sempre digo assim que esses conhecimentos, eles não são conhecimentos meus, são conhecimentos do mundo espiritual, e eu, como xamã, eu sou o portador disso aí, o osso oco, né? Isso aí passa por mim e vai para todo mundo. Perfeito, meu amigo. Aquele abraço. Bom, e vamos nos encontrar numa próxima entrevista. Com certeza. E a vocês todos que estiveram conosco, o nosso abraço. Não se esqueça, claro, você já sabe, de se inscrever, de acionar o sininho, deixar o joinha, traga seus amigos e conhecidos para o canal Realidade Fantástica. Estamos em plena campanha dos 200 mil inscritos. Você pode nos ajudar. Vamos ampliar essa teia, o Lobo Cinzento falou em teia, para que mais pessoas sejam tocadas. E o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.